então, porque eu sei que a gente estuda os apócrifos, vê o conteúdo dos textos e continua aquela velha pergunta, mas Alaia, o que é gnosticismo? Qual é a origem do gnosticismo? É de Jesus? Não é de Jesus? Então, como esse assunto, ele na verdade ele é muito mais amplo e ele não permite uma resposta curta e simples, eu tentei fazer uma didática para mostrar para vocês o que pode ser o gnosticismo. E existem várias formas da gente entender isso. Então, hoje a gente vai começar um pouco com uma abordagem não necessariamente histórica, né? Mas eu vou mostrar para vocês as origens do gnosticismo, começando lá desde um pouco antes de Jesus, mas sem aprofundar muito. Então, eu vou dar um panorama geral. Hoje vai ser aquela coisa que vocês me pedem há bastante tempo, que é a tal da linha do tempo também. Mas eu achei que ficou muito legal para a gente salvar e depois, quando estiver estudando, ter sempre isso como material de apoio. Bater o olho e visualizar. Ah, esse personagem aqui. Ah, é aquele outro lá. Porque eu tenho um trabalho aqui com vocês que não é só trazer um assunto interessante. Eu me sinto numa posição de professora mesmo, né, de educadora. Então eu quero que vocês tenham acesso à informação para que vocês também possam fazer o seu próprio estudo e chegar às suas próprias conclusões. Uma das coisas muito importantes para mim é que vocês tenham ferramentas para ver outras fontes que vocês ouvirem falar sobre gnosticismo e gnósticos e vocês mesmos conseguirem discernir, assim, falar, pô, isso aqui tá estranho, isso aqui não bate com aquele texto lá que eu estudei lá no Viveca, aquilo lá naquele livro que eu li é bem diferente, será que é isso mesmo? Porque conhecimento também é proteção, né? Conhecimento é poder, dizia o Francis Bacon, mas também é proteção. E os gnósticos ensinam que a salvação da alma vem pelo conhecimento. Claro que não pelo conhecimento informativo cerebral de li, decorei e aprendi. É um conhecimento do si mesmo, um conhecimento profundo da realidade divina dentro e fora de nós. Mas tudo começa com a base, com a gente até conseguir, assim, refletir, formar uma ideia clara das coisas, saber se situar, saber ter uma visão crítica. Então, sem enrolar muito, né? Vamos começar hoje com esse panorama geral, e tentar entender o que é as origens do gnosticismo. Eu não tenho uma resposta pronta, poderia fingir que tenho, mas não tenho. Mas a gente consegue juntos construir esse entendimento e pelo menos chegar perto do que pode ter sido o gnosticismo e como isso se relaciona a Jesus. Então, hoje vamos fazer essa linha do tempo e aí na semana que vem a gente vai aprofundar mais na parte das ideias por trás, das discussões filosóficas, da espiritualidade, da religião, das práticas por trás desses grupos, para a gente entender, então, o que é gnosis, o significado de gnosis, e aí vamos buscar esse significado nos textos gnósticos, nos apócrifos. Eu vou seguir o nosso cronograma, que eu mandei para vocês, mas naquele ritmo de, à medida que a aula vai dando certo, vai funcionando, vai pedindo mais ou menos, a gente vai ditando o nosso próprio ritmo aqui da turma, para começar bem em 2025, mas num ritmo legal. Então, assim, gente, tem muitas pessoas aqui que já estão há muito tempo conosco, algumas que estão chegando. Eu vou repetir algumas coisas, também vai ter coisas novas. Então, origens do gnosticismo. Quando a gente discute, aqui eu só joguei no mapa, quando a gente discute gnosticismo, a gente primeiro tem que entender, né, que é um ismo, né? Esse ismo não existe. Não existe budismo, não existe cristianismo. Isso é uma convenção social, uma convenção cultural, que foi muito usada a partir do século XVIII, XIX, XX, XXI. Os antigos não se chamavam assim. Eles não estavam fundando o gnosticismo. O budismo também. Cada escola budista, da Zen, do Chan, da Theravada, Mahayana indiano, budista, das 3, 4, 5 escolas budistas diferentes que existem, elas têm diferenças entre si. Elas têm semelhanças, mas também têm diferenças. Tem sutras que umas usam que outras não usam. Terra Pura, o Sutra do Lótus, é mais lá no Japão. Os sutras Prajnaparamitas, mais no Mahayana. O Dhammapada, mais no budismo Pali.
Estou fazendo uma analogia aqui para a gente ir para o cristianismo, para o gnosticismo. Tem semelhanças, mas tem diferenças. Tem regiões geográficas diferentes, tem uso de línguas diferentes, uma em Pali, outra em sânscrito, outra em tibetano. Tem influências de uma cultura de um país diferente, uma lá no Tibete assimila um pouco do xamanismo tibetano, a lá do sul da Índia fica com outra cara. Então, da mesma forma que a gente tem que saber que é preciso tomar cuidado com esse uso do ismo, do budismo, por exemplo, só um exemplo, o gnosticismo é a mesma coisa, é uma convenção que eu uso e vou continuar usando hoje, porque eu acho mais fácil e mais prático de jogar tudo dentro do mesmo termo, mas sempre chamando a atenção de vocês de que não existe um bloco monotemático que se chama gnosticismo, e nem esse gnosticismo ele tem um credo que a gente precisa aceitar e seguir e um cânone. Porque, na verdade, a gente tem um conjunto de ideias filosóficas que ora se aproximam, ora se afastam, muitas são semelhantes entre si, dialogam entre si, e outras têm, assim, suas particularidades. E aí vai surgir agora no século XIX, XX, XXI, muitos estudos, textos acadêmicos, textos filosóficos, que o pessoal vai tentar, então, destrinchar isso, dissecar o tal do gnosticismo. E vão surgir livros dizendo, não podemos mais usar esse termo, é errado usar esse termo. E aí fica essa discussão, usa ou não usa, né? Então, mas isso aí não importa muito para vocês, a não ser que vocês tenham um interesse acadêmico, aí eu posso sugerir até bibliografias, mas é só para a gente entender que existe esse debate em voga e ele está super atual, né? Tem livros assim do ano passado, retrasado, que estão trazendo, retomando esse debate de se eu chamo isso de gnóstico ou não. Porque a gente, com o surgimento desses textos que foram descobertos no Egito, com esses apócrifos, esses textos em grego, em cópito, atribuídos ou não a discípulos de Jesus, mas com ideias muito diferentes do que a gente está acostumado, quando a gente está acostumado com o cristianismo vigente, com esses novos textos, começa a surgir um outro questionamento, que é, peraí, se esses grupos aí que a gente acostumou a chamar de gnósticos estão dizendo que aprenderam isso com Jesus, mas isso não está dentro do cristianismo, será que então eu não preciso questionar o que eu entendo por ser cristão? Então, essa vai ser uma das outras questões levantadas. O cristianismo também vai começar a ser questionado. O que me define como cristão ou não começa a ter uma margem de variação. Peraí, antes era acreditar em Jesus, ou aceitar que Jesus é Deus, o verbo feito carne, ou que ele morreu para nos salvar, aquela coisa do credo. Mas se tinha outros grupos que também diziam que estavam trazendo ensinamentos de Jesus e eles dizem coisas diferentes, então o que é ser cristão? Então essa é uma das grandes polêmicas que vai surgir com o acesso dos textos gnósticos. Também é importante vocês perceberem que existe disputa de interesses em todo mundo que vai escrever um artigo, um livro, dependendo do background do autor. Se o autor que está escrevendo o livro sobre gnosticismo ele é católico, ele vai querer defender o catolicismo de alguma forma. Então, ali nas entrelinhas, ele vai dizer, não, mas isso aqui é um desvio da doutrina, não, isso aqui veio depois, isso aqui é uma heresia, isso aqui é uma apostasia, isso aqui é bobagem, inventaram, né? Se ele é um estudante de esoterismo, da magia helênica antiga, sei lá, oráculos caldaicos, neoplatonismo, aí ele vai dizer, não, olha, os gnósticos, eles faziam invocações teúrgicas e tinham práticas e estavam super alinhados com a filosofia. Cada um vai puxar um pouco a sardinha para o seu lado. Eu também puxo, eu não sou isenta, eu tenho minha alma e meus interesses, mas é bom que vocês saibam disso. Porque cada autor que vocês vão ler, vocês vão sentir que está puxando para lá ou para cá, e aí um fica, às vezes, debatendo com o outro, né? Então, é só uma questão para a gente atinar o nosso Viveka. Viveka significa discernimento espiritual. Então, eu vou começar com uma lista com vocês sobre as dúvidas que existem, porque vocês vão ver, como eu já vi diversas vezes, algumas afirmações categóricas para definir o gnosticismo. E isso pode ficar confuso, porque começa a ter coisas muito diferentes umas das outras. Por isso que eu venho aqui tanto dar aula. Então, uma das coisas que vocês vão ver,
que o gnosticismo surgiu como um desvio do cristianismo. É uma heresia do século II, no sentido de uma contaminação, é tipo um negócio sujo. Contaminou o cristianismo. Esses gnósticos sujos, nojentos, hereges, desgraçados, se desviaram da tradição da Santa Igreja. Então, é uma heresia que surgiu no século II. Essa é uma afirmação categórica que eu já vi muitos fazendo para definir o que é gnosticismo. E aí a gente foi perguntar, mas peraí, surgiu no século II mesmo? Quem disse? Quem definiu que isso é uma heresia? Ao interesse de quem serve esse tipo de afirmação? Por que uma heresia e o outro é ortodoxia? Quem disse que um está certo e o outro está errado? A gente tem que fazer esse jogo. Mas essa é uma das afirmações assim clássicas para a definição das origens do gnosticismo. Bom, outros vão, na mesma linha, vão tentar buscar um fundador, um arqui-herege, o herege primordial, o herege que é o inimigo da igreja. E aí, esse aí a gente vai encontrar nos escritos dos padres da igreja, aqueles do segundo, terceiro século, que eu sempre cito. Irineu, Epifânio, Hipólito, Tertuliano, né, o Eusébio, são os que gostam de atacar os outros. Nem todos os ditos padres da igreja são ruins, tá, gente? É só a turma que gosta de atacar os outros que a gente costuma pegar um pouco no pé. Bom, mas eles vão dizer o quê? Que o gnosticismo, então, a culpa toda é do Simão Mago. Simão Mago é o arqui-herege e ele é o originador do gnosticismo. Interessante, né? Simão Mago. Mas Simão Mago não é discípulo de Jesus? Simão não é discípulo de Jesus? Então ele não pode ser uma heresia do século II, ele é do século I, no mínimo, né? Se eu quiser. Então já começamos errando. Peraí, mas se ele que é o arqui-herege, ele é do século I, já não é do século II. Mas se ele é discípulo de Jesus, será que ele não aprendeu com o mestre? Aí o que acontece? A igreja vai escrever o texto Atos dos Apóstolos, que está lá no Novo Testamento. Aí eu vou sugerir para vocês buscar em outros canais, né? Mas assim, só para vocês, se vocês têm alguma dúvida, têm alguma dificuldade em entender isso, eles desenvolvem isso bem. Mostrar que o Atos dos Apóstolos não é um texto antigo, não é um texto da época de Jesus. Ele é uma produção literária do século II. E isso é bem compreensível, bem comprovado, e dá para entender que o Atos dos Apóstolos, assim, 80%, 70%, é uma invenção de um redator dentro da igreja no século II, que pegou uns 30% que tinha de um diário do Lucas, que é atribuído a um diário do Lucas, né? E ampliou, contando uma historinha. Então, muitas das coisas que a gente encontra no Atos dos Apóstolos é propaganda ideológica da igreja, para se firmar como a autoridade, para se firmar como a que tem as chaves do cristianismo de Jesus. Então, é lá que a gente vai encontrar que Pedro, né, a igreja está se apoiando nessa ideia de que Pedro é a pedra sobre qual erguerei minha igreja, que também é uma invenção, mas fica cenas para outro capítulo. E aí o Pedro vai brigar com Simão Mago, lá no Atos dos Apóstolos. E aí eles vão retratar Simão como um bruxo. Né? Lembra, quem assistiu, não sei, eu sei que nem todo mundo assiste, mas quem assistiu os vídeos sobre o Apolônio de Tiana, tinha essa discussão. É mago, é bruxo, é feiticeiro, é charlatão, é mago divino, é homem divino? Isso naquela época, século I, século II, nessa região aqui do mapa, era vida normal, era corrente, não era só uma curiosidade, não era Harry Potter, não era uma coisa fantástica, era parte do cotidiano daquela população, falar sobre magia, sobre bruxaria, sobre essas coisas. Então eles pegaram esse título de mago, que é um título que vem da Pérsia, dos magos zoroastrianos, que significa sábio, mag, o sábio, e transformaram Simão num bruxo.
inimigo de Pedro, que sai voando e solta poderes, só falta soltar raios pelos olhos e tirinhos com as mãos, assim. Tem uma cena lá no Atos dos Apóstolos, que é para diminuir a imagem de Simão, para desprezar ele, porque a igreja tem interesse em colocar ele como o culpado das heresias. Então, tudo isso é uma narrativa construída, a gente precisa ter noção disso. Também houve, e assim, não é teoria conspiratória, a gente estudando isso vai ficando claro para a gente. Quando a igreja vai se firmando como uma autoridade episcopal, uma autoridade política, de catequese e controle populacional, eles vão, né, colocando dogma, o que tem que acreditar, as suas hierarquias, e também tem uma produção literária, né? Até a definição do cânone, isso vai acontecendo ao longo das décadas, dos séculos. E nessa produção literária, que depois vai virar o cânone, existe cortes, subtrações, ampliações, invenções em cima do texto e também apagamento de personagens. Então, me parece que isso aconteceu com alguns personagens, como, por exemplo, Madalena, deve ter sido bastante apagada, porque nos apócrifos ela aparece bastante, já nos canônicos, não conseguiram apagar que ela foi a primeira testemunha de Jesus lá no Evangelho de João, da ressurreição, né? Então, a Madalena ainda ganhou algum papel de destaque. O Simão também deve ter sido muito apagado. Muitas vezes aparece Simão Pedro e muitas vezes aparece só Simão. E a igreja quer que você leia como se fosse Pedro, mas às vezes é o outro Simão que está ali. Então é legal a gente reler o Novo Testamento tentando observar essas coisas. Mas enfim, essa origem do gnosticismo como a culpa é de Simão é uma construção artificial. Talvez ele tivesse sido, de fato, um grande gnóstico. Disso eu não discordo. Mas não dá para dizer que a culpa é toda dele, o arquierege. Haviam outras coisas acontecendo. Então, ali é mais a coisa do bode expiatório que a igreja criou. Bom, outros vão dizer que o gnosticismo é uma tradição oriental que foi integrada ao cristianismo. Então, eles vão buscar a fonte do gnosticismo lá no zoroastrismo, lá na Pérsia, as tradições da Babilônia, da Pérsia Antiga, que tem uma coisa dualista, que tem um Deus bom que é supremo e um Deus mau que é inferior e contamina a alma com vícios. Tem um caminho de virtude, tem poderes celestiais, os ameixes penta. Tem, sim, elementos do zoroastrismo que a gente encontra ressonância no gnosticismo. Tem até elementos que a gente pode fazer pontes com os Vedas, com o budismo. Tem coisas muito interessantes quando a gente começa a aprofundar nos dois. Não na comparação superficial, mas a gente encontra semelhanças. E também no Egito. Então, alguns teóricos, acadêmicos, etc., vão dizer, olha, não, o gnosticismo não é cristão. O gnosticismo é uma amálgama de tradições orientais que recebeu um linguajar cristão depois. Mas isso também é uma forma de tentar tirar Jesus da história. Mas também podemos enxergar que há, sim, elementos de tradições orientais que dialogam, que fazem parte do gnosticismo. O problema é como a gente coloca isso. Então, eu já vi autores que vão colocar isso como é um sincretismo mistureba que não faz sentido, tipo uma colcha de retalhos. E tem outros autores que vão falar do diálogo interreligioso, da conexão, das viagens pela rota da seda, etc., né? As viagens ali no mundo antigo, de como os filósofos viajaram, de como, sei lá, o rei Ashoka da Índia trouxe monges budistas para o mundo grego, e tem até estátuas que comprovam isso, e aí os gimnosofistas que dialogaram com os neoplatônicos, e aí como o zoroastrismo influenciou as ideias judaicas, inclusive, sobre Deus e diabo, sobre céu e inferno, sobre anjos e poderes celestiais, sobre bem e o mal. Então, existe uma forma de colocar esse sincretismo de uma forma respeitosa e de uma forma depreciativa. A gente, quando lê, tem que perceber isso também. Fala, Jane.
Eu achei muito interessante que você estava chamando a atenção, e eu acho que talvez um dos pontos centrais é a tentativa de tirar Jesus do gnosticismo. Tentar não permitir que a percepção gnóstica que se tem do personagem Jesus tenha uma história com diferenças em relação ao Jesus construído por esse grupo chamado de ortodoxos, posteriormente, que quer Uhum. construir um personagem, uma personagem sobre a qual eles se depositam todas as suas verdades. E se essa personagem for colocada num tempo diferente, num local diferente, com ideias diferentes, isso é um risco. Então é bom quando a gente está lendo, a gente perceber também o que a gente está lendo. Isso é um exercício de hermenêutica que a gente faria. Bom, são algumas das teorias. Qual é a outra? Essa aqui eu acho que é do Adolf von Harnack, que é um autor aí que ficou bem famoso nos estudos do gnosticismo. Que o gnosticismo seria uma aguda, no sentido de intensa, né? Helenização do cristianismo. E aí outros vão dizer, ou é um helenismo cristianizado. Que confusão, né? Até agora a gente não entendeu qual é a origem do gnosticismo. Cada um diz uma coisa. Fica complicado de entender assim. Então, os que defendem que é uma aguda helenização do cristianismo defendem a ideia de que havia um cristianismo e aí alguns cristãos, e por isso eu pus o mapa aqui para vocês visualizarem o mapa. Assim. A gente está falando de Império Romano no século I. Então, tudo isso aqui é Império Romano. Claro, depois tem toma aqui, perde ali e tal, mas no geral. A gente está aqui na Ásia Menor, que é a Turquia, Líbano, Síria, também vai virando Império Romano com o tempo. Aqui em Jerusalém, Império Romano. Alexandria, Império Romano, veio lá de Ptolomeu. Então, eles falavam latim, mas a língua culta era o grego, e na região de Jesus era o aramaico e o hebraico. Então, a gente tem aqui um mundo bem cosmopolita, na verdade, né? E esses primeiros cristãos, a gente sabe já na época de Paulo que eles foram se espalhando aqui, né? Éfeso, né? A carta aos Efésios, né? Aos Corinto, lá na Grécia, grego, né? Tem cristãos em Alexandria. Alguns autores até vão falar assim: onde que a gente encontra as origens do cristianismo, do gnosticismo também? Aí eu vi um autor que falava assim: será que os primeiros cristãos surgiram na cidade de Edessa, ao norte da Síria, com o rei Abigar sétimo e oitavo, no cristianismo de Tomé? Eles sabem disso. Eu tenho um vídeo sobre isso aqui, está lá no livro sobre o Bardesanes, do Alberto e da Jane. Ou será que os primeiros cristãos surgiram em Alexandria? Eles ficam lá. Ou lá nas comunidades paulinas, né? Vem aqui um monte de comunidade. Tarso fica aqui, né? Aqui mais ou menos fica Tarso. Então, comunidades paulinas aqui. Ou aqui em Antioquia, tinha cristãos. Em Damasco, né? Damasco por aqui. Então, a gente começa a ter uma ideia de que o cristianismo, logo depois da morte de Jesus, ele foi se espalhando. E ele foi se espalhando para um mundo onde os judeus eram helenizados. Só os judeus lá da Judéia, Jerusalém, ali em volta, que falavam hebraico. Alguns judeus aqui da Ásia Menor, da Síria, de Alexandria, sequer falavam hebraico direito. Às vezes falavam grego como a língua de comunicação. Então, a gente tem uma helenização do cristianismo já no começo. Só que os gnósticos, eles demonstram ter muito contato com o mundo helênico. Tem muitos elementos de estoicismo, de filosofia, de Platão, que a gente vê sendo repassado pelos gnósticos como uma leitura deles do platonismo, uma leitura deles da filosofia grega, com elementos judaicos, com elementos de Jesus, mas junto com a filosofia grega. Por isso que aí alguns autores vão falar, não, gnosticismo é um cristianismo levado ao extremo para a filosofia grega. Por quê? Porque a gente também vai falar de filosofia grega ou helenização no cristianismo ortodoxo.
A gente sabe que teve influências do neoplatonismo, principalmente, mas depois, mais tarde, em Agostinho, Tomás de Aquino, etc., tem Aristóteles, tem Platão ali influenciando. Mas nos gnósticos isso é mais intenso. Mas, novamente, vejam que esse ponto de vista tinha já o cristianismo, e aí do cristianismo, com esse contato com o mundo helênico, surgiu o gnosticismo, como se fosse uma decorrência, como se tivesse vindo depois. Também é um ponto de vista. Bom, tem alguns que vão falar, não, o gnosticismo veio de uma heresia judaica. Como assim, ah lá, heresia judaica? Gente, o judaísmo também não era um bloco único, coeso, coerente de uma religião que todo mundo concordava. Também tinham grupos judaicos. Então, ok, a gente tinha os zelotas, que queriam pegar em armas para depor o Império Romano. Então, não eram muito religiosos, né? Eram mais ativistas da violência física, assim, destruir na base de armas. A gente tinha os que se associaram a Herodes, ao Império Romano, etc., junto com os saduceus, então, que era a aristocracia judaica, que os saduceus não acreditavam em vida após a morte, não acreditavam muito na parte espiritual, era mais a Torá como um conjunto de regras culturais, normas de conduta de vida ali para obediência, para a religião, ali em centros do Templo de Jerusalém, as riquezas, e associado ao poder de Roma. Aí os fariseus, que tem os que vêm da escola de Hilel, os que vêm da escola de Shammai, eu acho, e vários grupos de fariseus diferentes, que aí valorizam a escrita, o texto, a interpretação, os comentários, e às vezes são bons, às vezes não são. E aí a gente tem outros, e nesses outros surgem os tais essênios, por exemplo, que eram afastados, como os fariseus eram afastados das grandes cidades, os essênios também eram afastados, mas eles eram um pouco mais restritos, praticavam uma vida mais contemplativa, tinham textos próprios, e aí a gente vai ver lá na descoberta dos manuscritos do Mar Morto, lá perto de Qumran, várias cavernas, vários textos que continham, ok, tinha todo o Velho Testamento, mas também tinham textos inéditos. Tinha a regra da comunidade dos essênios, tinha o livro de Damasco, tinha o livro da Batalha dos Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas, tinha os hinos do Mestre da Retidão. Tudo isso nos mostra um judaísmo diferente do ortodoxo. Um judaísmo que tinha ideias muito próprias, que usava apócrifos. Tem um Gênesis apócrifo descoberto lá nos manuscritos do Mar Morto. Tem o livro de Enoque, que é considerado apócrifo hoje em dia, mas naquela época era mais um dos livros da biblioteca deles. O livro de Enoque vai falar de anjos, de Metraton, vai ter Melquisedeque, tem os anjos malvados que perseguem as mulheres humanas na Terra. Tem muitos elementos de textos dos essênios, por exemplo, que a gente encontra eco no cristianismo, até no cristianismo da Bíblia. Em alguma terminologia usada pelo Paulo, ou no próprio Evangelho de João, tem uma terminologia que a gente só encontra igual nos textos do Mar Morto. Não é igual a outros tipos de judaísmo. Então, alguns autores vão dizer, não, olha só, o gnosticismo ele veio de um grupo judaico meio herético, meio fora do padrão. E com isso a gente vai costurando a nossa colcha aqui para entender o que é o gnosticismo, vendo que sim, existem muitas perspectivas. Mas o que muitas delas têm em comum é a figura de Jesus. Não todos, como eu vou falar com vocês. Nem tudo que a gente chama de gnóstico aparece a figura de Jesus. Mas Jesus aparece em muitos. Então a gente fica pensando, nossa, por que será? A helenização é quando a cultura assimila elementos da cultura grega. Então a gente traz ideias de Platão, do tipo a caverna como uma prisão, ou que há um mundo espiritual e o mundo físico é uma cópia de um mundo espiritual, né? Ou que a gente precisa lembrar que o verdadeiro aprendizado é uma lembrança daquilo que a nossa mente já sabe através do mundo das ideias.
ou a da própria cultura grega de valorização do que é estético, do que é belo, do que é harmônico, as virtudes que a gente encontra muito em Platão, mas nos estoicos também, como a temperança ou a coragem, né? Tem vários elementos dessa cultura grega, de língua grega, de textos gregos, que vão chegar em grupos judaicos também, né? Isso acontece logo depois, assim, de Jesus, já com Fílon, a Septuaginta, né, que é a Bíblia traduzida para a língua judaica. Então, isso é bastante forte naquela época. E aí, né, podemos pensar o gnosticismo como um fenômeno social, religioso, espiritual complexo, e não um sistema de ideias num bloco único que a gente põe o carimbo de ismo e fala, é isso que você tem que acreditar. E por isso não é tão confortável. Não tem respostas rápidas e simples aqui com a Laia, gente. Tem conversa. Eu só vou mostrar porque alguns de vocês têm interesse em fontes. Tá? Eu não li todas essas, tá? Eu trouxe para vocês só algumas sugestões, eu não vou ficar lendo, eu só vou mostrar para vocês e a gente vai voltar aqui para a parte da linha do tempo. Então, eu não li todos esses livros, mas tem uns elementos interessantes. Então, por exemplo, esse aqui é antigo, ele é da década de 70, eu acho. Mas vejam as ideias, né? Gnosticismo pré-cristão, a capa do livro. E aí, olha os capítulos. Ele vai investigar a patrística, que é Irineu e tal, que escreve sobre os gnósticos, né? Lembrando que quando a gente lê sobre os gnósticos a partir de quem queria destruí-los, tem um viés forte aí, né? Então a gente tem que tomar cuidado com a opinião que a gente está lendo, sabendo que a gente está lendo a opinião de alguém que quer manchar a reputação deles, né? Então, a evidência da patrística, a evidência hermética, a evidência iraniana, aqui entre o zoroastrismo, siríaca, copta, mandaica dos mandeanos, que é os seguidores de João Batista, que formam um tipo de gnosticismo sem a figura de Jesus, mas que tem muita semelhança com outros gnosticismos, judaica, o Salvador pré-cristão e críticas da metodologia. Então, isso é para mostrar que as pessoas estão realmente preocupadas com esse tipo de debate. Esse livro aqui foi um furor enorme, ele surgiu uns 20 anos atrás, eu não lembro bem a data, mas ele já tem umas 2 décadas mais ou menos, Repensando o Gnosticismo, um argumento para desmantelar uma categoria dúbia, que é isso que eu estava falando com vocês. É um ismo artificial, então é uma categoria, às vezes, que a gente coloca qualquer coisa, mas então o que é, então, esse gnosticismo? Então, Michael Williams escreve esse livro para incentivar, para convencer as pessoas a pararem de usar o termo gnosticismo, porque ele acha que não faz sentido. E aqui é um artigo de um outro autor, o Dylan Burns. Não estavam os cristãos contra a religião gnóstica? E aí ele vai falar, por exemplo, aqui do gnosticismo judaico, gnosticismo pagão, tem uma religião gnóstica, né? Ele está mostrando os proto-ortodoxos, né? Proto é aquilo que vem antes, né? Não existia uma ortodoxia, não tinha uma autoridade, Deus não baixou e falou assim, vocês são certos, vocês são os ortodoxos e os outros são errados. Por isso que a gente costuma usar a ortodoxia autoproclamada. Eles fizeram igual Iodabaô nos mitos gnósticos. Eu sou Deus e não há nenhum outro além de mim, e quem me questionar será morto. Então, eles se autoproclamaram os certos para poder proclamar os outros como errados. Mas agora que a gente tem acesso a essas outras visões, a gente pode formar a nossa própria opinião. Então, é só para mostrar que existe. Um livro aqui mais antigo também, esse aqui do Benjamin Walker, Gnosticismo, Sua História e Influência. Uma pesquisa sobre as origens pré-cristãs até as suas manifestações modernas. Pré-cristão entrou aqui também. Religião gnóstica na Antiguidade, o Vanderbroek, de Cambridge. É um estudo de peso esse aqui. Um autor que eu recomendo muito, para quem interessa na parte de pesquisa acadêmica, é esse Einar Thomasin. Ele é muito bom, tem livros, vários livros a respeito de gnosticismo, e ele escreve esse artigo de 50 páginas, é um livro basicamente, sobre a coerência do termo gnosticismo. Então, novamente esse debate. Esse aqui é recente, o Einar Thomasin tem escrito nos últimos 10, 15 anos. Então, a gente pode falar de gnosticismo, tem uma coerência. Aí ele vai falar dos grupos gnósticos, né? Valentinos e o gnóstico
secto, né? Não é seita como a gente usa no sentido ruim. O Irineu e o Apócrifo de João, os sistemas mitológicos, em Irineu que escreveu contra, né, os gnósticos, a recepção das ideias gnósticas, enfim, só mostrando para vocês. Aqui um outro livro, da Simone Petrement, com uma recomendação de uma autoridade nos estudos acadêmicos, que é o Bigger Pearson. Então, ele recomenda o livro dela, As Origens e os Ensinamentos do Gnosticismo. E aí veja que ela vai desenvolver sobre o demiurgo, é sempre os mesmos temas. Os 7 anjos criadores, né, os arcontes, a mãe, o Deus homem, né, aquele homem primordial, o homem celestial que a gente sempre fala, e as grandes questões que pega para quem está tentando entender o gnosticismo. Salvação pelo conhecimento, um salvador cristão ou um revelador gnóstico? Docetismo, que é considerado uma heresia, vamos falar um pouco disso. O dualismo, a libertação pela graça, né? E aí ela entra, né? Simão o Mago, os gnósticos de Corinto, as heresias e tal. O Gnoses do Kurt Rudolph, que também é bastante estudado, tem o viés dele também, a gente sempre tem que ter esse cuidado. E aqui um artigo do Yamauchi, Gnosticismo pré-cristão, nos textos de Nag Hammadi, porque tem alguns textos lá em Nag Hammadi que não aparece Jesus. E são textos tipo sobre a origem do mundo, ou hipóstase dos arcontes, que a gente já estudou e tem vídeo lá no canal, que eles não falam de Jesus e eles estão fazendo uma releitura do mito do Gênesis judaico. Então, é um tema judaico. Gnosticismo, judaísmo e cristianismo egípcio, do Bigger Pearson, esse que eu citei, e o outro também, do Bigger Pearson, Gnosticismo Antigo, Tradições e Literatura. 2 bons livros desse autor. Esses aqui são mais recentes, o famoso Bart Ehrman, que era um coroinha de igreja, super cristão, e aí se rebelou e virou ateu e começou a escrever sobre cristianismo. Tem boas pesquisas e boas palestras, não concordo com tudo que ele diz, mas ele tem pesquisado e tem tornado mais público esses assuntos. Então, uns anos atrás, o Bart Ehrman escreveu Cristianismos Perdidos, as batalhas pela escritura e as fés que a gente nunca conheceu. E aqui na capa a gente tem o Apócrifo de João e o Evangelho de Tomé começando aqui embaixo, depois desse colofão. E aí, um outro autor que eu gosto muito, que é recente, que é o David Litwa, ele falou então que tem os Found Christianities. O Bart Ehrman falou dos perdidos, e aí o David Litwa, eu achei super inteligente da parte dele, falou, não, tem os encontrados. Eles não estão mais perdidos, a gente encontrou. Então, agora a gente vai reler o cristianismo a partir daqueles que a gente não sabia que existiam e agora a gente sabe. Então, o David Litwa propõe uma releitura do cristianismo. Ele é um dos que não gosta de usar o termo gnosticismo, porque ele está dizendo, todos esses grupos aqui são cristãos. Quem chamou de gnósticos foram os ortodoxos, que queriam dizer que eles eram os outros. Nós, os cristãos, e eles, os outros. Inclusive, ele argumenta... Esse aqui eu li a introdução e o primeiro capítulo dele, que estão muito boas. Recomendo esse livro. Meio caro, mas se vocês acharem e tal, recomendo. Ele faz aquela argumentação muito interessante, que ele fala assim, a gente fica chamando esses vários grupos gnósticos, né, de basilidianos, valentinianos, que é chamar pelo nome do líder deles, saturninos. Isso é uma forma de enfraquecer os grupos, de descaracterizá-los, tirar características cristãs, para dizer, eles não são cristãos, eles são os seguidores daquele cara lá. Eu sou os janianos, os seguidores da Jane, os alaianos, os seguidores da Alaia. Isso é uma forma de você diminuir a importância do que eles estão ensinando. Para dizer, é um bando de doidos seguindo aquele cara. Então, é um dos argumentos que ele usa. Quando a gente fala em gnósticos e ortodoxos, a gente está aceitando usar a forma de linguagem, a forma de expressão daqueles que contaram a história e daqueles que venceram. Porque eles que estão dizendo, nós somos cristãos ortodoxos, eles são hereges gnósticos. Então, se eu estou usando esse tipo de linguajar,
heresias, hereges, gnósticos, para falar daqueles outros grupos, lá nas entrelinhas, no subtexto, eu estou dizendo que eu concordo com quem definiu que essa é a forma que a gente deve se referir a eles. Entendem? É uma discussão filosófica, assim. Mas é legal a gente refletir sobre como que a gente usa até a nossa linguagem para se referir ao cristianismo. E como ela é influenciada por quem contou a história, por quem venceu. E terminando, a gente tem um livro em espanhol, Os Cristianismos Derrotados, olha o linguajar. Mas o autor é bom, Antônio Pinheiro é um dos tradutores da Biblioteca de Nag Hammadi para o espanhol, um dos oficiais, né? Ele é bem legal. E aí ele também vai à fonte, qual a fonte do pensamento dos primeiros cristãos heréticos e heterodoxos, né? Esse livro da Karen King é muito bom, O que é Gnosticismo, e um outro de Giovanni Filoramo, História do Gnosticismo. Não tem em português, gente. Em português a gente vai surgindo coisas e eu vou recomendando. Esse aqui, do David Brack, também questionando. E esse outro, O Mundo Gnóstico, é um livro grande, tem umas 500 páginas, e são vários artigos de autores diferentes, desses autores que estão bem atualizados. O primeiro capítulo desse Mundo Gnóstico é justamente uma releitura de tudo que se diz sobre os gnósticos, nos estudos e tal, que eu fiz uma apresentação para vocês nesse vídeo aqui, nessa capa de vídeo aqui, que é o primeiro capítulo desse livro. Não, só para vocês saberem. Então, o que a gente chega à conclusão? Ignorem o que está escrito nessas bolinhas, que eu só peguei a imagem da internet. O gnosticismo é um termo guarda-chuva, é assim que eles vão se referir. É aquela coisa que cabe muita coisa e cada um vai ter a sua característica, né? A gente pode pintar de cores diferentes aqui, cada pedaço do guarda-chuva. Então, eles chamam de um termo guarda-chuva, né? Que isso é usado para muitas coisas e explica bem. Então, a gente vai ter os setianos, os seguidores Valentino, Basílides, de Tomé e outros dentro desse guarda-chuva que a gente chama de gnosticismo. O que tem nesse guarda-chuva? Eu pus só alguns exemplos. Pode ter outras coisas que eu esqueci. É só para a gente ter uma noção. Então, dentro do guarda-chuva gnosticismo, a gente vai ter a ideia de um Cristo espiritual, que é diferente do Jesus carnal. E aí vão falar, quem é do lado da igreja vai falar, isso é heresia, do docetismo, que Jesus não é, que Cristo não é carne. E aí o pessoal confunde, que acha que ao gnóstico dizer que Cristo é espírito e não é matéria, eles estão dizendo que Jesus nunca nasceu no corpo físico, porque a gente se acostumou a ler Jesus e Cristo como sinônimos, e os gnósticos não trabalham como sinônimos. Jesus é um Cristo, ele representa um Cristo, ele dá um ensinamento que vem do Cristo, mas ele é um homem. Então, essa ideia de que é diferente uma coisa da outra, ficou no adocionismo, arianismo, docetismo, tudo foi chamado de heresia. Mas os gnósticos têm, no geral, né, essa ideia de que há uma ideia metafísica, um Cristo como um ente, não uma entidade, não é uma consciência que está indo para lá, fazendo projeção astral, então não é uma pessoa, nem uma consciência, mas um ente, uma força que é espiritual e está presente em todos nós e que se manifesta no mundo. Os gnósticos vão falar então da centelha divina, que todos nós somos possuidores da centelha crística, uma centelha divina, Deus dentro de nós, o reino de Deus está em vós, em todas as coisas. Né? Essa ideia é muito gnóstica, que é diferente da Deus criador e criaturas que têm que obedecer aos mandamentos de Deus e tal. A ideia gnóstica é que nós somos da mesma natureza de Deus. Existe essa centelha de Deus dentro de nós. O reino está em nós. É uma ideia gnóstica. Então, o mundo é uma prisão e há um Deus mau. Estou simplificando, porque tudo isso também vai ser discutido, mas alguns textos gnósticos vão apresentar o mundo como a caverna de Platão, o corpo como a prisão da alma, e a ideia de um Deus criador mau, porque ele representa a ignorância, o vício, o desejo, a raiva, o ego, né? Então ele aprisiona a nossa mente, a nossa alma, que esse não é o Deus de Jesus, o Deus uno, o Deus da totalidade divina, né? Não a gente encontra nos textos gnósticos essa distinção entre
dois deuses diferentes, ou duas forças. Um superior, que representa o espírito, a unidade, que emana essa centelha divina, e um outro que é só o criador da matéria que nos aprisiona. Então, isso é uma ideia gnóstica, está dentro do guarda-chuva. Nem todo texto gnóstico vai falar disso, mas alguns vão. Muitos gnósticos vão usar, então, termos gregos, da filosofia, nous, mente divina, logos. O logos está no Evangelho de João, que traduziram por verbo, mas logos é uma ideia que aparece em Heráclito, nos estoicos, em Filon judeu. Então, logos, se a gente começa a entender que havia uma discussão filosófica naquela época, começa a entender o que se entende por logos, o próprio Evangelho de João fica muito mais profundo, muito mais interessante, e a gente começa a ver que não é só uma crença, eles estavam ensinando filosofia e metafísica e coisas muito complexas também. E a ideia dos éons, essas grandes manifestações dos mundos celestiais que vão emanando da unidade de Deus até chegar no homem, né? Então a gente tem isso dentro dos sistemas gnósticos também. Um dualismo platônico, né? A ideia de que o mundo sensível dos nossos sentidos, do meu corpo, das minhas sensações, das minhas emoções, concreto, ele é uma cópia do mundo divino, né? O sensível e o inteligível, né? O microcosmos e o macrocosmos. Isso tem no platonismo e os gnósticos usam essa estrutura para passar o seu ensinamento. A ideia de uma salvação pelo conhecimento e Jesus como um mestre. Aí aqui Jesus, ele é um salvador no sentido de que ele traz um caminho para a salvação e ele é capaz de iniciar aqueles que trilham esse caminho. Mas ele não é o que morreu para nos salvar. Ele é um mestre de sabedoria, ele é um exemplo a ser seguido, ele é um hierofante de mistérios, um iniciador espiritual. Mas esse conhecimento não é só eu falar, vocês ouvirem, aprendi, então estou salvo. Porque vocês vão ver vídeos ou palestras por aí que vão debochar dos gnósticos dizendo, que bobinhos, eles acham que se eles conhecerem, eles estão salvos. Aí, e a virtude, e a graça, e o poder divino. Não, esse conhecimento é o conhecimento da minha mente divina, daquilo que há divino em mim, que se une ao que há de divino no universo. Então, não é um conhecimento, aprendi uma prova de matemática, agora eu conheço geometria. É um conhecimento que conhece a realidade divina porque ela está em mim. Portanto, para o gnóstico, esse conhecimento é o autoconhecimento. O conhecimento da nossa natureza mais profunda e mais conectada com aquilo que é espiritual, aquilo que é mais puro, mais refinado dentro de mim, que está em mim. E aí eu ao conhecer, eu me conheço e eu conheço a totalidade. Isso é um ensinamento gnóstico. Quem conhece a si mesmo, conhece o todo. Mas a gente tem que entender o que é esse si mesmo e o que é esse conhecer. Não é conhecer as suas manias, os seus gostos, a sua personalidade. É mais profundo que isso. Mas os gnósticos vão ensinar. A salvação, essa ideia de que você se liberta do sofrimento, que você retorna à casa do Pai, se dá pelo conhecimento, mas esse conhecimento que te reconecta à sua natureza divina. Então, está dentro do guarda-chuva gnóstico. O Cristo em vós. E vai aparecer muito o tal do mito de Sofia, Demiurgo e os arcontes, em vários textos. Mas nem todos os textos que são identificados com ideias gnósticas vai ter o mito de Sofia nele. Alguns vão ter. Então, essa imagem é mais para dar uma ideia geral para vocês, para dar complexidade, que é a discussão. Mas a gente ter essa imagem do guarda-chuva e entender que vários sistemas complexos que dialogam entre si. E vão ter, né? Semelhanças, mas também diferenças. Então, como que a igreja vendeu o cristianismo para a gente? Beabá, assim, de brincadeirinha aqui com vocês, gente. A igreja ensinou que Jesus nasceu, passou as chaves para Pedro e Pedro fundou a Santa Igreja Católica Romana. E fora dela não há salvação. Todo mundo que saiu dela ou é pagão, ou é gnóstico, ou é apóstata, ou é traidor, ou é herege, ou é um desvio. Tem que ser limpado e expurgado fora. Faz um exorcismo e manda embora.
Então é isso que a gente aprendeu, é isso que ficou no nosso arcabouço mental cultural nos últimos 2000 anos. Jesus, Pedro, a igreja que salva, quem está fora da igreja não vai ser salvo porque não aceitou o Jesus que ela vendeu para a gente. Claro, depois surge Lutero, Calvino, protestantismo, mas o protestantismo se baseia no cânone da Igreja Católica. Então, eles são decorrência da Igreja Católica, eles não trouxeram uma releitura nova de volta às origens. Eles adaptaram o que eles não concordavam da Igreja, mas a partir da base que a Igreja forneceu. Então, não tem muita diferença nesse sentido. Isso é o que a gente aprendeu, certo? Concorda? Então, e aqui eu quero que vocês voltem para Jesus e os primeiros gnósticos. Então, a história é outra. Então, Verdade. qual a leitura que eu proponho para vocês? Sair dessa, que é monobloco, para essa. Eita! E eu só fiz pouquinho, dá para fazer muito mais. Ela Então, vamos não fazer disse junto. que ia ser fácil, não, tá? É mais ilustrado, Mais né? Mais rico. plural. É. Então, Jesus. De Jesus a gente tem Pedro e a formação da igreja. Não estou renegando a existência da igreja. Mas a gente tem Jesus ensinando para Simão e Simão para outros, que eu vou mencionar daqui a pouquinho. Jesus ensinando para Tiago. No Evangelho de Tomé, quem é o sucessor de Jesus não é Pedro, é Tiago. Tem uma passagem lá que Jesus fala: quando eu me for, sigam Tiago. Quem disse que foi Pedro? Se não a propaganda. Então pode ter sido Tiago. Jesus não tinha um só discípulo. E eram mais de 12. 12 é simbólico. O Tiago deu origem aos ebionitas. Ou fortaleceu os ebionitas que já existiam. Tem lá no livro Apocalipse de Tiago, Apócrifo de Tiago, da nossa editora Garbalux. Então aí a gente tem um pouco desse cristianismo que veio do Tiago. Madalena, joguei a Madalena aí também, porque ela é importante em vários textos gnósticos, então ela deve ter feito algumas coisas e propagado alguns ensinamentos. Provavelmente no Egito sobreviveu alguns ensinamentos que vieram através de Madalena. João também pode ter ido para o Egito. A gente oficialmente, eu não estou dizendo que eu concordo, mas oficialmente ele teria ido para Éfeso. Éfeso era na Ásia Menor, na Turquia. Acho que não, porque há outras rotas para ele, mas a gente começa a ver que, opa, tinha outros lugares. Perceber que até pela história oficial a gente começa a ver que não é uma linha única de propagação do ensinamento. Tomé sobe, passa pela Síria, vai para Edessa e de lá surge o cristianismo siríaco, aramaico, tomista, que não é o da Igreja Católica Romana. Quando a igreja chegou em Edessa, no ano 200 e pouco, já tinha cristianismo gnóstico lá forte, textos e outras coisas aparecendo. Isso está no livro do Bardesanes, do Alberto da Jane. Tem os hinos de Tomé, os atos de Tomé, Bardesanes. Então a gente tem outra linha sucessória, apostólica, que não passou pelo Pedro, passou pelo Tomé, para o Bardesanes e chegou no maniqueísmo. Ah, mas o maniqueísmo não é uma super heresia gnóstica? É. Ele é muito mais bonito do que a maioria de vocês imagina, porque a gente só ouve falar de maniqueísmo como dualismo bem e mal, aquela coisa meio Disney. Mas é muito profundo. João pode ter feito uma linha sucessória para Cerinto. A gente, na nossa cultura cristã vigente, dominante, a gente só ouviu falar, pessoal, dos santos e dos padres apostólicos. A gente ouviu falar nos 12 apóstolos, um que talvez nem tenha existido, que é o tal do Judas Iscariote, mas isso é tema para outro vídeo. Então inventaram aí um Iscariote com um bode expiatório também. E aí tem os 12, tiraram a Madalena, Apóstolos e todos homens. todos os homens, tiraram a 12 Madalena, apóstolos. tiraram outros. E aí eles têm uma sucessão apostólica que aí dá nos papas, que aí chega em quem inventou a sucessão apostólica. Sim, eu estou dizendo que a história da sucessão apostólica é inventada. E as passagens que autorizam Pedro para conseguir fazer uma ginástica mental de Pedro chegar
e depois João em Policarpo e chegar em Irineu, é o Irineu escrevendo aquilo para dar autoridade para ele mesmo. Não vamos ser bobo, achar que só porque um cara viveu 1800 anos atrás ele era santo e ele não tinha interesses próprios para defender. Então, a sucessão apostólica é inventada. Quem disse que os gnósticos também não tinham uma sucessão? Que foi apagada. A gente ouviu falar em Agostinho, em Pedro, em Lino, coitado do Lino, que não tinha nada a ver com Pedro, entrou aí nessa história, que foi o segundo Papa oficialmente, Papa retroativo, porque os papas só começaram bem depois, então, que é o bispo de Roma, né? Então a gente ouve falar dos oficiais, mas a gente nunca ouve falar das outras sucessões e dos outros nomes que preservaram ensinamentos de Jesus. Então, a gente, quando vai estudar os gnósticos, a gente começa a ver. Pô, tinha um cara chamado Cerinto. O que é esse Cerinto? Cerinto é interessantíssimo. Mas houve um esforço de apagamento de muitas pessoas. Algumas por azar, por guerras, por destruição, e algumas por ação direta de má vontade. A gente sempre ouve falar que o Paulo que deu origem para a Igreja Católica Romana. E sim, a Igreja usou as cartas paulinas e depois inventou outras, porque tem as que não são de Paulo, que são atribuídas a Paulo, e editou elas e colocou dentro do cânone. Mas o Marcion, que é considerado um herege, se dizia aluno de Paulo, ou seguidor de Paulo. O Valentino, que é considerado gnóstico, se apoiava em Paulo. Então não tem uma sucessão única aqui. O João vai para Cerinto, que tem as igrejas joaninas, que tem o gnosticismo setiano no Egito, que é mais filosófico, mais ligado a esse mundo grego. Então a gente começa a ver que há outros nomes de sucessões de uma tradição espiritual que não passam pela versão oficial, mas que existiram. A gente tem pessoas que foram alunos de outros, que foram alunos de outros, até chegar em Jesus. E de uma forma muito mais orgânica do que um decreto de, isso foi determinado assim. E tudo isso chega em Nag Hammadi também, mas não só em Nag Hammadi. A gente se coloca na posição de quem está escrevendo. Eu quero que o meu grupo seja mais importante. Eu quero dizer que eu estou certo e os outros estão errados. Então eu preciso validar a minha posição. Como que eu vou dar poder para mim mesmo? Eu vou dizer que eu recebi direto de Deus ou que eu recebi do discípulo de Jesus. E aí eu vou escrever que isso aconteceu até chegar em mim, porque aí todo mundo vai achar que eu sou o detentor das chaves do céu. Eu não odeio o Pedro, gente. Eu posso não ir muito com a cara dele na maioria dos textos apócrifos, ele é meio chato. Mas eu não odeio o Pedro. Eu só quero que vocês percebam que o Pedro não foi o único que gerou discípulos, que deu continuidade a ensinamentos, que tinham muitos outros acontecendo, e a gente só ficou com uma das versões. Pedro foi usado. Sim. O que eu acho interessante é que, pelo Novo Testamento, ele é o único que negou Jesus 3 vezes, descaradamente, que virou as costas, não estava nem aí. Né? Então, assim, é estranho, é esquisito. Somos todos humanos, temos que ter esse olhar, até para o passado, né? Gente, vamos para frente. Uma reflexão para vocês. Os textos canônicos, a Bíblia, os 3 sinóticos, o João, as cartas paulinas, as outras cartas que tem lá, nossos textos canônicos chegaram até nós, né, através de traduções, redações e censuras por parte da ortodoxia. Isso é bem sabido, tá? Aqui a gente não trabalha com a ideia de a Bíblia é infalível e a palavra literal escrita e só a palavra de Deus. Não. A gente pensa em como documento literário, do mundo antigo, criado por grupos, traduzidos, editados, publicados, certo? Mas esse cânone que chegou até nós, ainda assim nele a gente encontra muitos trechos claramente gnósticos. Eu consigo pegar o Novo Testamento e tirar várias passagens para vocês que estão de acordo com ideias gnósticas dos apócrifos. Se a gente começa a ter essa ótica, essa lente,
e começa a entender o que os gnósticos pensam e vai reler o Novo Testamento, puxa, quanta coisa bonita a gente também encontra lá, sabendo ter olhos para ver. Sendo assim, é fácil imaginar que o gnosticismo, né, possa ter sido de fato a forma original do cristianismo. Porque, poxa, se mesmo com esse monte de edição eu consigo pegar o Novo Testamento e encontrar ideias gnósticas, imagina como era sem as edições. Imagina se o gnosticismo não pode também ter sido original. O que nos faz perguntar, então, de onde veio a ortodoxia? Quem deu origem à ortodoxia? Quais interesses servia esse grupo, etc. A gente começa a ter que fazer uma revisão da história. E não seria essa ortodoxia soberbamente autoproclamada e tão preocupada com poder e monopólio, não seria ela um desvio do que Jesus ensinou e não o contrário? A ortodoxia vendeu para a gente a ideia de que os gnósticos são um desvio, uma contaminação, uma heresia, uma apostasia e um afastamento do cristianismo de Jesus. Mas se lendo o Novo Testamento eu encontro ideias ainda gnósticas depois desse monte de edição, será que essas ideias não seriam mais originais e mais próximas de Jesus? E a ortodoxia seria talvez o desvio, o acréscimo, a edição por cima, a adaptação posterior? Então, é só para a gente fazer um exercício reflexivo de mudança de perspectiva depois de séculos sendo bombardeado com o mesmo, né? E aí eu vou provocar mais vocês. Jesus, do que a gente conhece do Novo Testamento, não preciso nem ir para os apócrifos. Ele representava um homem tradicional, que seguia conforme a ortodoxia da sua época, que respeitava todas as regrinhas da Torá, que seguia o grupo dominante, que não contestava ninguém, que não era contestado em praça pública, que não quebrava o sábado para isso e para aquilo porque ele achava que era besteira. Jesus, ele era um carola ortodoxo que seguia a tradição judaica bem tradicional? Ou ele era alguém inovador, né? Trazia novidades, questionamentos, que era interpolado por saduceus, por fariseus? Mas peraí, esse negócio aí que você está ensinando não está aqui na nossa Bíblia antiga. Como é que é isso aí, seu Jesus? Ele não era alguém que apresentava reflexões divergentes, que tinha uma forma diferente de lidar com a religião da época dele? Ele mesmo é um heterodoxo. Então, como que ele, sendo tão heterodoxo para o judaísmo da época dele, vai fundar uma ortodoxia fechada e dura e fundamentalista, que é tudo que ele não é? Se a gente lê o Novo Testamento, alguém que ensinava mulheres, quando mulher não era nada, era junto com os camelos ali. E ele ensinava as mulheres. Ele ensinava os samaritanos, que tinham preconceito na época contra os samaritanos. Ah, aquela mulher da Samaria, não toca nela. De nada de bom vem da Galileia. Ele era um galileu. Falava aramaico, não falava hebraico. Era contra os sacrifícios no templo. Quando foi para Jerusalém, foi para bater boca. Ou para ensinar os que sabiam menos que ele. Não estava lá discutindo com o sacerdote do templo porque sabia mais que ele aos 12 anos. Jesus representa alguém divergente, alguém questionador, alguém que traz elementos de novidade, alguém que questiona regras de conduta, formalismos da sua época. Ele não é um ortodoxo. Logo, ele não pode ser um fundador de ortodoxia. Herege. Se o pai dos hereges é Simão e Simão é discípulo de Jesus, Jesus no Novo Testamento, ele é procurado por gregos. Eu sempre vou falar isso porque eu quero que alguém um dia me responda quem são esses gregos. No Evangelho de João está escrito que na época da Páscoa estava André e Pedro e Filipe, e quando chegaram 2 gregos querendo falar com Jesus e perguntaram por ele: cadê o teu mestre? Gregos. No Talmud, e também na Bíblia, né? Mas no Talmud isso é mais explícito, que é um texto judaico da tradição farisaica antiga, Jesus teria ido para o Egito, onde ele aprendeu magia egípcia e tradições egípcias. O que tinha no Egito nos séculos 1 AC, 1 DC? Era do período ptolomaico, Cleópatra, Júlio César.
Alexandria era um centro cultural de diversas religiões. Filosofia grega tinha, transbordando lá em Alexandria. E todo o resto do Nilo tinha as tradições de mistério de Ísis, tradições de mistério egípcia. Poxa, se Jesus foi para o Egito, ele já fugiu da ortodoxia judaica, porque alguma coisa ele aprendeu lá. Se ele passou entre os essênios, e tem muitas semelhanças entre Jesus e os essênios, ele também estava dentro de um grupo de heresias judaicas, porque os ortodoxos judeus não gostavam dos essênios. Então, Jesus, desde o princípio, é um heterodoxo. Desde o princípio, ele traz elementos, e aí isso a gente vê nos apócrifos. A gente vê Jesus ensinando coisas do zoroastrismo, a gente vê Jesus falando termos gregos, de filosofia grega, mas também trazendo a sua tradição judaica, porque ele era de tradição judaica farisaica. Ele aprendeu palavras e frases com a escola de Hillel, ele conhecia a mística judaica dos essênios, ele ensinava as bem-aventuranças, ele falava das viagens celestiais, dos anjos, das carruagens, dos palácios do reino dos céus. Tudo isso também é do judaísmo. Mas ele está trazendo elementos de uma nova tradição, ele é um grande reformador religioso e espiritual. E ele é muito mais condizente com o que a gente encontra nos apócrifos do que a coisa engessada, fechada e dogmática que ficou na ortodoxia da igreja romana. Então, só para a gente refletir, se o Jesus que a gente conhece bate com essa postura ortodoxa dogmática ou não. Para fechar o dia de hoje, eu fiz um exercício de linha do tempo com vocês, que eu vou primeiro botar no mapa e depois eu vou terminar a linha do tempo com a imagem direitinho. Depois a gente manda em PDF com a resolução boa para todo mundo ter. Porque eu quero que vocês conheçam essas outras linhagens gnósticas cristãs. Então, o que a gente tinha no século I AC? O zoroastrismo, com todos esses elementos de luz e trevas, de forças celestiais, angélicas, Ahura Mazda, Arimã, poderes que criam o corpo humano, daimones, tem muita magia no zoroastrismo, tem os 3 reis magos, né? E hermetismo. E aqui, de hermetismo, eu estou chamando também de tradições egípcias, e o hermetismo que é uma influência da tradição egípcia lida por uma cultura grega médio-platônica. Então, para quem gosta de filosofia, só para vocês saberem. E a gente tinha o platonismo, eu botei aqui, mas ele estava circulando. Platão é do ano 400 e tanto AC, então tem 4 séculos antes de Jesus aí, mais ou menos. A gente tem os nazarenos, cabalistas, cabala caldaica, Tanaim, fariseus da escola de Hillel, ali na região da Galileia, de Damasco. Tinha uma sede dos essênios em Damasco, tanto que lá no Mar Morto encontraram um documento de Damasco, que era uma filial dos essênios, e tínhamos os essênios ali perto do Mar Morto. Tudo isso é cultura espiritual, mística judaica, cultura egípcia. E a gente encontra, por exemplo, a ideia da Ogdoade, das Enéadas, de uma unidade que era um abismo primordial, indizível, invisível, que se manifesta em Ra, o Sol. Então, essa ideia de um Deus desconhecido que manda sua luz como a primeira luz da manifestação, isso tem em textos gnósticos. Isso tem muito parecido na religião egípcia. Então, a gente vai aprendendo a dialogar essa espiritualidade e ver como o que Jesus ensinou talvez tenha sido tão rico. E aí, ok, pode ter vindo de religiões orientais, zoroastrismo, ou até mais distante, porque tem elementos disso. Pode ter assimilação de cultura helênica, grega, da filosofia, porque era a cultura daquela época. Jesus passou no Egito, ele pode ter aprendido coisas do hermetismo e da tradição egípcia. E se ele passou uma temporada entre os essênios, e o que tudo indica que ele passou, a gente tem um curso lá no canal Jesus e os Manuscritos do Mar Morto, que vocês vão ver várias semelhanças aí de modo de vida, de práticas e de pensamento. A gente vai encontrar mística judaica, apocalíptica,
não de fim do mundo, mas de revelação dos mundos divinos. A gente vai encontrar isso nos gnósticos também. Então, o gnosticismo não é uma mistureba de tudo, mas uma costura muito bem feita do melhor dessas tradições espirituais da antiguidade que Jesus pegou assim, ó, e tirou o néctar e transformou numa nova forma de apresentação, porque os tempos mudam, a linguagem muda e as pessoas às vezes precisam de renovação. Ele não botou vinho novo em odres velhos, ele criou um novo. E aí a gente tem Jesus. Então, isso responde um pouco àquela pergunta inicial: de onde veio os gnósticos? É isso, é aquilo? É um pouco de tudo. Todo mundo está um pouquinho certo nas suas especulações, na minha opinião. E a gente tem os mandeanos, que são os gnósticos que seguiram João Batista. Lembra que Jesus é batizado por João Batista? Que tem relação com grupos essênios. E aí, aqueles que seguiram João Batista vão desenvolver esse tipo de gnosticismo sem Jesus, mas que tem elementos parecidos. E eles vão indo lá para a direção do Irã, do Iraque. E depois eles vão influenciar o islamismo nas suas origens também. E os mandeanos vão se espalhar ainda mais, né, Alaia? Porque eles sobem também na direção da Turquia ali, que é, o mundo grego da época, e também na Alexandria, né, que eles se desenvolvem por ali também. É bem Sim. interessante. Estamos no século 1 AC, vamos para um DC. Ó, toda vez que eu mudar, aqui embaixo vai mudar a cor e a gente vai para o próximo século. Então, só para vocês não se perderem. Século 1 DC. Jesus morre e aí os discípulos se espalham. Tiago e Pedro e outros seguem, e aqui no norte, na Galileia, Damasco, Síria, a gente começa a ter grupos chamados ebionitas nazarenos. Na região de Antioquia, na Síria, a gente vai ter Simão Mago e da Samaria. Vocês lembram? É que eu tenho um mapa muito claro na minha mente, desculpa, eu não sei se vocês têm. Mas tem a Judéia, no meio tem a Samaria e no norte tem a Galileia. Então, aqui a Judéia, a Samaria e a Galileia. Então, Simão Mago é da Samaria, um samaritano. O grande pecado dele é ser samaritano, para os ortodoxos, um mago. Mas os seguidores de Simão Mago vão para o norte e a gente encontra as figuras de Menander e Dositeu, por exemplo. São gnósticos que ficaram mencionados, cujos nomes sobreviveram, como seguidores de Simão Mago. E mais para o norte, Bartolomeu, Mateus e Tomé seguem para Edessa, aquele reino de Osroênito, rei Abigar. E tem um vídeo lá no canal sobre isso, alguns de vocês viram. E eles vão, após a morte de Jesus, levando manuscritos. Tomé era escriba, Mateus era escriba. Então, talvez os originais que depois deu o Evangelho de Mateus estavam aqui, ó. Claro, depois foram ampliados a redação, mas escola de Tomé. Mas aqui no sul, a gente está no 1DC, a gente tem uma figura de um fariseu importante chamado Gamaliel. Não lembro se é do Gamaliel ou do Barnabé. E todo mundo sabe que a carta aos Hebreus, estou afirmando para vocês, mas todo mundo sabe que a carta aos Hebreus do Novo Testamento não é do Paulo. A carta aos Hebreus é atribuída a um desses fariseus antigos, que é a carta aos Hebreus, né? Então, Gamaliel tem relações com os grupos essênios. E ele andava com Paulo. Então, a gente tem o Paulo nessas regiões. Gamaliel é o instrutor em cabala do Paulo, professor, né? do Paulo. Então, quem era esse que a gente pouco conhece, né? Professor do Paulo. Paulo circulou aqui pela Ásia Menor. Ele veio para Jerusalém ou ele veio para as cercanias de Jerusalém? Ano passado, a gente teve um encontro do Lux Dizium em Brasília. Foi em novembro, foi bem legal. Alguns de vocês foram. A gente divulgou com o encontro em Brasília. Mas o encontro não foi lá na Praça dos Três Poderes, não foi embaixo do Congresso, não foi na Asa Norte. A gente diz que foi em Brasília, mas na verdade ele foi ali em Sobradinho, ou ali perto do Parque Nacional de Brasília, que não é bem Brasília. Mas para divulgar a gente fala que é em Brasília. Então, Paulo foi para Jerusalém
Ou ele foi para as cercanias de Jerusalém, onde Gamaliel conhecia o grupo dos essênios e tinha passe livre para entrar e sair, podia levar o Paulo para estudar um pouco lá? Porque para alguém que nasceu na Ásia Menor, ele não vai explicar que ele vai ali a 20 quilômetros de Jerusalém. Ele fala, estou indo ali em Jerusalém. O que tinha em Jerusalém depois da morte de Jesus? Nada. Vocês acham que os discípulos iam ficar lá, com aquele monte de fundamentalista que matou o próprio mestre? Eles saíram correndo. A própria Bíblia fala que eles estavam temendo pela vida deles. Então é óbvio que eles não ficaram em Jerusalém. Então em Jerusalém é estéril para a espiritualidade cristã. Não tem nada lá. Tem em outras regiões, porque eles fugiram. Marcos e Lucas são já da segunda geração, não conheceram Jesus pessoalmente. Lucas é dito, acho que em Colossenses, pelo Paulo, carta de Paulo, que Lucas era um médico. O que é um médico no século I DC? Se não um curador, um terapeuta. Terapia. O que Jesus fazia? Qual era o milagre principal atribuído a ele, senão o de cura? Perto de Alexandria, a oeste de Alexandria, perto de um lago bonito que tinha lá, agora foi meio aterrado, tinha uma comunidade de terapeutas, que é também considerada tipo uma filial dos essênios. São práticas semelhantes. Essênio significa assai, curador. Eles buscavam a cura do corpo e da alma. Tinham práticas de ascetismo e cura da alma, purificação da alma. Provavelmente Lucas é ligado a esses grupos dos terapeutas. Por isso que ele é chamado de médico pelo Paulo. Fica mais interessante o cristianismo assim, quando a gente começa a abrir o leque, né, gente? Para mim fica. A gente tem um gnóstico, Teudas, e os setianos no Egito. Então, lá e aqueles monte de grupo lá que se cita, setiano, valentiniano, basilidiano, estamos botando aqui no mapa e no século. Já tinha os setianos no Egito, mas os setianos eles podem ser ainda da época que Jesus era vivo, porque a gente tem aquela história dos gnósticos pré-cristãos. Quer dizer que Jesus aprendeu tradições secretas, esoterismo judaico, que alguns vão chamar de tradições setianas. E Jesus transmite isso. E, para quem está vendo nossos estudos do Apolônio, o século I também é o século do Apolônio, que também viajou pelo Egito, pela Judéia, por Antioquia, foi até a Babilônia, foi até a Índia. E também é o século de Filão Judeu, que é um grande intérprete do judaísmo por uma leitura pela ótica platônica, incentivando a leitura do simbólico, da analogia, do metafórico, compreender o Gênesis como um símbolo, compreender a metáfora platônica atrás da tradição judaica. Então, o Filon judeu, contemporâneo do Paulo, contemporâneo do Gamaliel, contemporâneo do Apolônio, estavam nas mesmas cidades, nos mesmos anos, ensinando leitura simbólica do Gênesis. O que os setianos fazem, se não uma releitura do Gênesis? Então, eles não estão buscando a Arca de Noé física, a madeira que o Noé construiu, eles não estão buscando a região geográfica do Jardim do Éden. E tem gente que até hoje está procurando. Então, é isso que a gente tem no século I. O que mais? Vamos para o século II. E vejam o que a gente tem de gnóstico aqui já. A gente já tem uma escola de Tomé em Edessa, a gente já tem Menander e Dositeu, que são gnósticos importantes, são citados pelo Irineu, etc., porque eles eram importantes até. A gente tem os setianos no Egito, a gente tem os setianos vindos ali da Galileia também, Paulo Apolônio, Fílon, esse é o contexto, mas a gente ainda não tem evidência de um grande grupo gnóstico no século I. A gente tem as primeiras formações tímidas, pequenas, daqueles discípulos de Jesus que fugiram, que levaram cópias de manuscritos, que levaram aprendizado de tradição oral e foram criando uma comunidade aqui, uma comunidade ali, que é o que o Paulo faz também, pequenas comunidades que depois vão ser chamadas de as primeiras igrejas cristãs. Mas veja como a gente precisa ver isso com outros olhos, porque a gente tinha outras comunidades que levavam o ensinamento de Jesus e estavam já se espalhando, mas ainda não eram muito conhecidas. Agora vocês vão ver por que
ficou entendido que o gnosticismo surgiu no século II. Porque tudo aquilo que foi sendo plantado e fermentado no século I explodiu no século II. Mas uma coisa não surge do nada. E eu gosto de usar os nossos exemplos de hoje, né? O nosso grupo existe. Eu estou aqui na internet, mas é um grupo virtual. Mas a gente tem o Lux Tziu, que eu estou vinculada. É um grupo que existe há 30 anos, fisicamente, com encontros. 40 anos a gente está aqui. Eu sou mais velha, né? Então é um grupo que existe há bastante tempo. Mas ele não é uma igreja, ele não tem uma sede, um templo gigantesco lá na Paulista, ele não tem um site que você entra e se filia. É um grupo simples. Se hoje a gente é simples, imagina no século I. Não tinha internet, não tinha site, não tinha TV, não tinha... Então, os grupos que tinham interesse de preservar o ensinamento do mestre que foi assassinado e tinham aquilo em alta conta, eles estavam passando para quem importava. O Tiago está escrevendo uma carta para o Cerinto para contar o ensinamento dele. O Paulo está escrevendo uma carta para aquela comunidade que ele conhece pessoalmente, cada uma daquelas pessoas. Não tem uma grande igreja, não tem uma instituição, não tem um lugar que você deposita o seu dízimo ou alguém que você precisa ter uma estrutura hierárquica. Você tem pessoas praticando o que aprenderam na sala de casa, nas criptas, nas tumbas, nas casas do cotidiano, lá do Europos, que foi a primeira igreja, né, da chamada igreja, porque pintaram as paredes com motivos cristãos, mas era a casa das pessoas. Logo, não tem uma grande instituição aqui. Só que essa casa das pessoas foi se organizando. E aí, 100 anos depois, a gente tem uma explosão de grupos gnósticos. Não quer dizer que os gnósticos surgiram no século II. Quer dizer que eles apareceram mais claramente no século II. Desculpa, essa sequência que a Laia está mostrando, ela é uma transmissão dos textos também. Porque os Sim. escribas foram repassando. Naquela época era um tal de copia, 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 porque era o jeito de manter. Por isso que esses textos são encontrados derivados desses grupos. Vamos para o século II. No século II a gente tem a figura famosa de Basílides, que só sobrou fragmentos e comentários na boca do Irineu, ou de algum desses outros. A gente tem Saturnino, também ali na região da Síria, Antioquia, um pouco mais para o sul. Basílides está em Alexandria. Numênio de Apameia, não é gnóstico, é um médio platônico, mas ele é contemporâneo do Basílides, é uma figura importante para a tradição filosófica platônica. E tem diálogos aí com gnósticos. Bardesanes, da escola de Tomé, vem a consequência que é Bardesanes, lá em Edessa. E aí tem um grupo que o Alberto cita no livro do Bardesanes, o texto de El Kassai, que fica ali pela Jordânia, um grupo gnóstico discreto, mas que tem relações com esse gnosticismo aqui oriental. E os encratitas. Os encratitas eram hereges que praticavam muito ascetismo. Eles eram vegetarianos, eram contra casamento, parece bem os essênios, assim. Um grupo cristão herético, bem asceta. A gente tem Marcião de Sinope, lá no norte da Turquia, que vai excluir o Velho Testamento e dizer esse Deus aqui é um doido e não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. Não é que o Marcião estava dizendo que o Deus do Velho Testamento é um Deus mau. Ele está dizendo que, olha, essa leitura que vocês estão fazendo aqui de Deus, esse que está no Velho Testamento, isso aqui nem Deus é, porque isso aqui é um psicopata. Não é disso que Jesus está falando. Esse cara aqui que manda matar os primogênitos, que transforma todo mundo em estátua de sal, que manda queimar cidades, isso aqui não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. Então ele vai excluir o Velho Testamento da leitura dele, das cartas paulinas e de um evangelho de Lucas que ele edita. É dito que o Marcião foi o criador do primeiro cânone cristão. É claro que foi destruído e a gente não tem nenhum fragmento disso. Os setianos continuam no Egito. Setianos é aqueles que gostam de falar de Barbelô, Sofia, o Protofanes, o Alto Gerado, aquele monte de
emanações e camadas do mundo divino. Os setianos são os grandes especialistas na construção de todos os quartos do mundo da cidade celestial. Assim, eles são os grandes estruturadores do mundo divino, nesses mitos gnósticos. Bem nessa linguagem de uma releitura de um judaísmo místico. E a gente tem o Valentino em Alexandria. Então, olha, tá rico esse século. Basílides, Numênio, Saturnino, Bardesanes, Valentino. Bardesanes viajava, Bardesanes foi até Antioquia, conheceu comunidades gnósticas lá, foi até Alexandria, Valentino viajava, eles mandavam cópias de textos, tradução. Ah, eu tenho esse aqui, olha esse outro aqui que eu tenho. Né? As coisas aconteciam. Teodoto, outro gnóstico importante. E o Valentino novamente, porque o Valentino depois funda uma escola em Roma. Século II DC, ele está em Roma, fundando uma escola. Valentino nunca foi considerado herege enquanto ele era vivo. Ele foi decretado como apóstata e herege depois da morte dele. Ele era considerado um filósofo extremamente culto, carismático, inteligente, editor de textos, tradutor. Tinha escola em Alexandria, escola em Roma e um grande cristão que pegou textos setianos e adaptou para uma releitura cristã sem fazer mal ao original. Né? Ele simplesmente edita para uma visão cristã aquele texto setiano porque ele sabia que Jesus ensinava aquelas coisas. Então, o Apócrifo de João é um texto setiano cristão editado pela Escola de Valentino. Aqui vocês começam a ter uma ideia, estudando no século II, nessas regiões do mundo. O Valentino tinha um discípulo chamado Marcos e um discípulo chamado Ptolomeu. É outro, não é aquele Ptolomeu que todo mundo conhece, é o Ptolomeu gnóstico esse. E um discípulo chamado Heracleon. O Heracleon faz um comentário ao Evangelho de João. Mas o Evangelho de João não é canônico, ortodoxo? Os gnósticos adoram o Evangelho de João, porque tem elementos de gnosticismo no Evangelho de João. Não é monopólio da igreja. Eles que quiseram fechar a conta só para eles. Mas vejam um problema. A gente tinha Valentino usando o Evangelho de João. Heracleão escrevendo comentários ao Evangelho de João. A própria igreja joanita, os grupos joaninos gnósticos que existiam, que não faziam parte daquela igreja, que estava começando a querer dar forma. O que aconteceu? O pessoal da igreja pegou o Evangelho de João e falou assim, vocês gostam muito desse texto? Então vamos passar a caneta aqui e botar o João dizendo que está escrevendo para combater os gnósticos. Porque está isso lá. Já usaram isso de argumento lá comigo no canal. Não, mas o João está escrevendo para combater a heresia gnóstica. O texto é puramente gnóstico. Mas alguém inseriu essa frase lá para dizer, opa, não, esse texto não pode ser gnóstico, é nosso. É briga de poderes. Temos Carpócrates, outro gnóstico do século II, Clemente de Alexandria, um cristão, que escreve nas suas estrômatas fragmentos de Teodotos, que é um gnóstico. Clemente preserva o ensinamento do Teodotos, só que o Clemente foi considerado da igreja, ele não ficou de fora, mas as ideias dele é que aquele que busca a gnosis encontra Cristo. Ele não atacou os gnósticos, o Clemente. O Amônio Sacas, que ensinou o Orígenes, e o Plotino. Então, vejam como o século II começa. Basílides, Valentino, Bardesanes, Valentino em Roma, Valentino em Alexandria, Marcião na Turquia, Teodotos, Carpócrates vai para a Grécia. É gnóstico para tudo que é lado ensinando. Muitas comunidades gnósticas, muitas trocas filosóficas, religiosas e espirituais, muitos textos circulando. Cadê esses textos, gente? A gente achou Nag Hammadi aqui, no sul do Egito. A gente não tem os Atos de Tomé aqui no Bardesanes. Mas em toda essa região da Grécia, Turquia e Roma, onde tinha uma escola gnóstica, várias escolas gnósticas, cadê esses textos? Que nunca foram encontrados, provavelmente nunca serão. Então, não é porque a gente não encontrou que não existia. A gente sabe que eles estavam trabalhando e estavam ensinando. E a gente sabe pela boca dos inimigos deles que eles ensinavam e escreviam. A gente só não teve acesso.
Terminando no século III, século II, muito gnosticismo. Século III, Mandeanos continuam lá. Tem gnósticos na Antioquia. Surge o maniqueísmo. Tomé, Bardesanes, maniqueísmo, no mesmo lugar. Só que os maniqueus começam a migrar mais para a Pérsia. Os setianos continuam no Egito. Aí a gente tem Orígenes, que é um cristão, só que é discípulo de Amônio Sacas, que é um platônico. Cristão diferente esse, né? E surgem os monges coptas, o tal dos monges do deserto, lá no sul do Egito. A gente tem Ário e Paulo de Samosata. Dois são considerados hereges, porque ensinavam que Cristo é um espírito, que Jesus se conectou ao espírito de Cristo, a heresia do arianismo e do adocionismo, do Paulo de Samosata. As ideias que estavam correndo nessa época, século I, II e III, não tinham nada a ver com credo niceno, com dogma da igreja, eram cristianismos gnósticos. Nada do que a gente acha que é cristianismo era o cristianismo dos 3 primeiros séculos. Os cristianismos dos 3 primeiros séculos. Não é o que a gente aprendeu. Eram outras ideias. Não tinha igreja aqui mandando o que você pensar. A gente tinha já algumas comunidades paulinas bem estabelecidas. Os valentinianos continuavam existindo em Roma e em Alexandria. Surge Plotino, neoplatônico, em Roma, e recebe alunos da escola de Valentino com textos setianos dentro da sua escola em Roma, isso é registrado. Então, eles tinham textos que eles levavam lá para o neoplatônico em Roma e falavam, olha esse texto aqui, eu gostei. Aí o Plotino olhava e falava, esse aqui eu não concordo não. Esse aqui até que dá. Eles tinham debates ali. Mas isso prova que os textos existiam. Textos setianos e valentinianos circulando em Roma no século III. A gente só encontrou fragmentos no Egito. Em copta, ou seja, traduções dos originais. E aí no século IV, continuam os mandeanos, continuam alguns gnósticos, tem os nestorianos, outro grupo gnóstico herético, o maniqueísmo continua, a igreja de Roma começa a ficar forte pra caramba no século IV, e acontece o concílio de Nicéia em 325 para combater a heresia. Qual foi o tema do concílio de Nicéia? Destruir as ideias do Ário. Foi expulso da igreja. Porque ele ensinava que Cristo é um princípio metafísico, espiritual e divino, e não um homem, que é Deus na Terra. E aí, no concílio de Nicéia, surgiu o dogma da Santíssima Trindade, Jesus é Deus, não sei o que, não sei o que. Depois do concílio de Nicéia, que é definido o cânone, bem depois. O pessoal às vezes confunde. E Sofia virou o Espírito Santo. Barbelô foi esquecida, o aspecto feminino da divindade foi apagado, e esses gnósticos foram todos passar a borracha no nome deles, em todo que era documento que tinha. E o que era a igreja até o século IV? Era um outro grupo. Sim. Mas existiam todos esses outros aqui que eu estou tentando mostrar para vocês. A gente tem 400 anos de cristianismo que não tem nada a ver com o cristianismo que a gente aprendeu. Mas esse cristianismo da igreja que se formou era apoiada pelo Império Romano. É isso. Tanto que ela se chama Apostólica Romana. O que acontece logo depois desses concílios é que começam a ter expulsões. Sim. Porque eu citei o Valentino, gente. Valentino era um cristão que andava e frequentava grupos cristãos de Roma, com os alunos dele. E todos se consideravam cristãos, eles não eram os valentinianos, eram cristãos. Então, às vezes, eles conversavam com o vizinho, que frequentava a igreja lá do Irineu, que também se achava cristão. Eles falavam, você gosta de Jesus? Eu também, olha que legal. Olha esse texto aqui, que Jesus ensinou. Esse aqui não tem na minha igreja. Deixa eu levar lá para o padre. E o padre não gostou. Aí começa os problemas. Mas eles eram todos cristãos. E aí começa logo depois desses concílios as perseguições, em Alexandria, inclusive. Os monges coptas lá praticando meditação contemplativa nas cavernas, no deserto, nos mosteiros, bem quietinhos. Foi quem salvou os textos de Nag Hammadi. A gente tem Nag Hammadi por causa desses monges aqui. Falaram, não vamos destruir.
Porque saiu uma lista em 367 do bispo Atanásio de Alexandria, querendo agradar o poder da igreja que estava se formando e se crescendo, eles combinam uma lista dos textos aceitos e dos textos excluídos. Quem fosse pego com texto excluído ia ser expulso, ou ia sofrer perseguição, ou sanções, sei lá. Então, vários textos se perderam assim. Esses monges falaram, eita, não vamos destruir isso aqui não, é muito precioso. Guarda no jarro, coloca na caverna e quando acabar essa bagunça a gente pega. Só que a bagunça durou mais 1.600 anos. Não acabou. E aí é nessa época que a gente tem a coletânea de Nag Hammadi, que, veja, é uma tradução procópita de originais em aramaico e grego. Todos aqueles textos que eu me pergunto onde foram parar, só sobrou as traduções deles no sul do Egito. O resto já era. Só tem fragmentos e... Eu acho interessante um outro detalhe, que se você andar rápido o mapa como você fez ali, ficou muito bom, dá para entender bem. As areias do Egito trouxeram à tona não apenas Nag Hammadi, que são 52 textos, mas o Códice de Bruce, o Códice de Áspio, esse monte e todo o Oxirhynchus, né? Tem muita coisa. É que é importante dizer, Jane, que Nag Hammadi não é uma coletânea de um grupo gnóstico, é uma biblioteca. Então, em Nag Hammadi tem texto valentiniano, tem texto setiano, tem texto gnóstico judaico pré-cristão, tem texto do grupo do Paulo, tem vários textos ali. O que eu queria chamar a atenção disso é o que tu mostraste. Olha quantos grupos estavam no Egito. Valentino veio ao Egito, Bardesanes veio ao Egito, Teudas estava no Egito, Mandeanos tinha no Egito. Então não é à toa também que ali no Egito tanta coisa apareceu. Só mostrar para vocês as linhas, pessoal. Eu vou mandar para vocês verem com calma, tá? Mas só, olha só, eu botei aqui tudo que foi falado e um pouco mais na tabela do Excel. Então, assim, a gente tem no século I, Essênio, Jesus, João Batista, Iléu. Tem outros nomes que eu não pus, né? Simão Mago, a mística judaica, zoroastrismo, hermetismo, platonismo, os discípulos de Jesus que são chamados ofitas. Aí tem João, Tiago, Madalena, né? Estão aqui. Dositeu, ele é do século I, ele é bem recente. Ele tem relação com João Batista e com Simão Mago. Então a gente começa a ver que a gente tem aqui as sucessões apostólicas, tá achando que só a igreja tem? Não, a gente tem aqui, ó, de Simão Mago para Dositeu. Simão Mago pegou de Jesus, né? Vai para Jesus. Ah, lá vai lá desenhar. Simão Mago foi professor de Menander no século I DC. Cadê o próximo? Tem os simonianos, seguidores de Simão. Tem isso. Aí a gente tem no século I DC o Filo, né? Teudas. O Teudas é um gnóstico que disse que aprendeu com o Paulo. Então a gente pega aqui o Paulo, ó. Paulo ensinou Teudas. Simão ensinou Menander e o Menander ensinou Basílides. A gente vai do século I AC ao II DC, uma linha de uma sucessão gnóstica, não apostólica romana. Então a gente vai vendo as conexões desses aqui. O que mais a gente tem aqui? Ó? Século I. Então, grupo do Simão, Menander, Teudas, Saturnino depois, Paulo Apolônio, Marcos e Lucas, os ofitas, que são os primeiros discípulos de Jesus. Aí a gente tem o Cerinto aqui no século I, lá em Antioquia. O Cerinto diz que aprendeu com João, que ele é discípulo de João. Então, por quê? Porque para ele não vale? Por que para o Irineu vale e para o Cerinto não vale? Vocês sabiam que muitos autores acham que a redação final do Evangelho de João é do Cerinto? Não que ele seja um autor, mas que ele que colocou o molde do Evangelho de João. Então, vocês estão lendo um gnóstico. Alguns autores atribuem ao Cerinto o Apocalipse de João, que está no Novo Testamento. Autor acadêmico, assim, não estou nem falando de grupo esotérico. Então, o Cerinto é um gnóstico que ficou pouco conhecido, mas ele era importante. Dositeu, na Samaria, tinha relação com João Batista e com Simão o Mago. Cerdão, um gnóstico que viveu na Síria e em Roma, que também era aluno de Simão o Mago. Ah, por isso que agora eles falaram que Simão era o fundador
dos gnósticos hereges, porque ó, Menander, Basílides, Dositeu, Serdão, tudo aluno de Simão o Mago. Esse Simão aí devia ser um mago poderoso, da luz. Aí a gente tem no século I DC os ebionitas, os seguidores de Tomé, Gamaliel Barnabé, Silvano. Silvano era um aluno do Paulo, que é Silas no Novo Testamento. Mas em Nag Hammadi a gente tem um texto lindo sobre virtudes e vida espiritual chamado Ensinamentos de Silvano. Está aqui, do grupo do Paulo, que considerava Paulo um gnóstico. Então a gente tem o Teudas, aluno do Paulo também. O Teudas, olha comigo, Paulo, esse é legal, Paulo ensinou Teudas. Teudas foi o professor do Valentino. Quem disse que os gnósticos não têm sequência, né? Eles têm. Eles vão passando o texto um para o outro, aprendendo a tradição oral um com o outro. Só que as coisas são reservadas, são mais... Não tem interesse de dar para o Império Romano conquistar nações. É a preservação do ensinamento. Então, depois a gente pode ir aprofundando, só para vocês passarem o olho mesmo. O Valentino, o Marcos, esse não é o Marcos do Evangelho, tem o Marcos, é um valentiniano, século II DC. Ó. A gente tem o grupo dos Peratas, o Carpócrates, que trabalhava com o Evangelho dos Hebreus, que é um texto ebionita, os Encratitas, que eu já citei, o Teodoto, que é aluno do Valentino. Então, ó, Paulo, Teudas, Valentino, Teodoto. Uma linha sucessória gnóstica de transmissão. Ptolomeu e Heracleon, com os valentinianos. E o que a gente tem na outra turma? Aqui embaixo, ó, eu pus a outra turma aqui embaixo. Temos Pedro, aí eu botei os mais famosos. Policarpo de Eresmina, aqui, ó. Vou diminuir para vocês verem. Tá ruim aqui. Século I DC, Policarpo de Esmina e Inácio de Antioquia, os primeiros padres da igreja citados nessa época. No século II, quando a gente tem aquele monte de gnósticos, dos mais importantes, começa o incômodo. Irineu de Lyon, que escreveu contra aqueles que se dizem conhecedores. Justino Mártir, também um chato. Tertuliano, escreveu vários livros, dentre eles contra Marcião e contra Valentino. Eu só sabia ser contra, ser a favor do que é bom, não nada. Hipólito de Roma, refutação de todas as heresias. É tipo do contra. Se é herege, eu refuto. Refuto todos. Só eu refuto. Sei de tudo, vou refutar todos. É muita arrogância, né? Então, o Hipólito, o Irineu, o Tertuliano, no século II, estão incomodados com todo esse cristianismo gnóstico aqui que está circulando em várias regiões do mundo, com textos, com escolas, com eclésias, com grupos, com pessoas capacitadas. Então, bacana, né? E aí, no século III, que é o século do Plotino, só para referência, os valentinianos continuam existindo. Vamos dar um zoom aqui no século III. Clemente de Alexandria dessa época, ele que pega os excertos de Teodotos, né? Começa a ter essa comunidade em torno de Nag Hammadi, o maniqueísmo no Império Parta, e aí aqui ó, em marronzinho, bege claro, Santo Antão, Macário, Evagrio, São Pacômio, do século III para o IV, esses monges coptas no sul do Egito que salvam os textos de Nag Hammadi. Eles estão aqui, ó. E a época das heresias do Ário e do Paulo de Samosata. E lá embaixo a gente tem quem? Cipriano, Eusébio de Cesareia, que também era um perseguidor, e no século IV, o Atanásio de Alexandria, que declarou a lista dos textos proibidos, e o Epifânio de Salamina, que escreveu contra as heresias. Olha o tanto de contra. É o Irineu com contra, o Hipólito com contra, o Tertuliano e o Epifânio. Eles estavam em guerra contra os gnósticos. E o que os gnósticos estavam fazendo? Preservando textos espirituais, não estavam escrevendo contra ninguém, não estavam enchendo o saco de ninguém, só queriam ter o direito de existir e ensinar. Que diferença, né? Eles eram filósofos, esses aqui eram
apologetas perseguidores. Cirilo de Alexandria foi quem foi um dos responsáveis pela morte da filósofa Hipátia. Aquela cena de assassinato no meio da rua, espancamento dela, incentivado pelo fanatismo de Cirilo de Alexandria. Agostinho de Hipona, que vendeu a alma para entregar segredos dos maniqueus porque foi expulso de um grupo maniqueio porque não tinha caráter. Ah, você não gosta do Agostinho? Ah, lá, eu não gosto. Desculpa, gente, vocês gostam, eu não gosto. Então, tudo isso de gnóstico a gente tinha antes de serem apagados da história. Tinham outros aqui da igreja, tá? Eu botei os mais importantes e os que escreveram contra os gnósticos. Mas veja, ó, muitos grupos, muitos ensinamentos. Quando que o cânone foi definido? Aqui, ó, final. Lá no final, depois de 300 e tantos anos, definido o credo niceno, crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e seu Filho, que se fez carne, não sei de cor, mas que morreu para nos salvar, não sei o que, não sei o que. E a definição do cânone, final do ano 390 e tantos para 400 e pouco. Vocês acham mesmo que não tinha um monte de coisa circulando antes disso que não ficou dentro do cânone? Então agora a gente pega o que sobrou e volta a ter acesso e relê e restaura o que Jesus ensinou. Porque, ó, é bem distante uma coisa da outra. Então, hoje a gente viu os primórdios do gnosticismo, e aí a terça que vem vamos entrar mais no significado disso, dos ensinamentos, a discussão mais filosófica. Vocês veem que aqui na nossa programação a gente vai passar pelos textos, ó, pelos ebionitas, pelo Marcião, pelo Simão Mago, e ver o que eles ensinaram, tá? Não vai ficar só falando o nome deles, ver o que eles ensinaram também, tá bom? Esse é o nosso programa de 2025. Bom, vamos aos poucos, isso é um panorama geral. Aí agora aos poucos, isso é só para a abertura do nosso curso de 2025. Aos poucos a gente vai entrando nos temas e um por um a gente vai conhecer um pouquinho deles para a gente ter mais familiaridade.